História da menina que pisou no pão. Contos de Andersen. Conto com a ajuda do girafa, da enfermeira e do baião para contar essa história. Então vamos começar? Eu vou ler para vocês. A menina que pisou no pão, contos de Andersen. Era uma vez uma menina pobre, mas de natureza rebelde, que revelou más inclinações desde muito cedo. Quando pequenina, seu maior prazer era apanhar moscas e arrancar-lhe as asas para vê-las depois andar se arrastando. Apanhava besouros e grilos e espetava-os em um alfinete. Punha depois uma folha de livro ou qualquer pedaço de papel bem próximo dele para que pudesse segurá-lo com as patinhas, só pelo prazer de vê-los agitarem-se e torcerem-se na ânsia de se libertar do alfinete. O besouro está lendo, dizia a pequena Inger. Veja como ele vira a página. E ao passo que ia crescendo, tornava-se cada vez pior. Era muito bonita, mas foi isso a sua infelicidade. Sem dúvida. Será preciso um rude golpe para te fazer curvar a cabeça, dizia a mamãe dela. Quando era menor, muitas vezes pisoteaste meu avental. Receio muito que quando fores grande, me pisoteis o coração. E assim aconteceu. Inger teve de ir para o campo para servir em casa de uma família rica. Tratavam-na como se fosse filha e vestiam-na muito bem. Ia ficando cada vez mais bonita, mas o seu caráter não melhorava. Um ano depois de estar lá, disseram-lhe os patrões: deves ir visitar teus pais, Inger. Ela foi, mas apenas com a intenção de se mostrar para que vissem como andava bem vestida. Ao chegar aos portões da cidade, viu alguns moços e moças que conversavam à beira do lago e, sentada entre eles, sua mãe, com um feixe de lenha ao ombro. Inger deu volta, sentiu-se envergonhada de ter por mãe ela tão fina. Aquela velha esfarrapada que juntava lenha no mato não ficou nem de leve compadecida, ao contrário, sentia-se irritada com aquilo. Passou-se mais meio ano e sua ama disse: Inger, é preciso que vás visitar teus pais, leva-lhes este pão de trigo, onde ficar bem contente de te ver. Inger vestiu suas melhores roupas e calçou os sapatos mais finos que tinha. Ergueu as saias e caminhava com muito cuidado para não sujar os sapatos. Certamente não merece censura por isso, mas quando chegou àquele ponto em que o caminho atravessava o brejo e viu que estava todo cheio de lama, atirou no barro o pão que trazia para passar por cima dele sem sujar os sapatos. Quando estava assim, com o pé sobre o pão e o outro erguido para dar mais um passo, o pão afundou-se e foi se enterrando cada vez mais até que desapareceu, levando-a consigo. E nada mais se viu ali a não ser o charco negro e cheio de bolhas. Mas a menina, que foi feito dela? Inger foi dar onde estava a mulher do brejo, que tem uma cervejaria lá embaixo. A mulher do brejo é irmã do rei dos duendes e tia das bruxas, que são muito conhecidas. Muita gente tem escrito versos a respeito delas, outros pintaram os seus retratos, mas só o que sabemos a respeito da mulher do brejo é que quando o nevoeiro se ergue nos campos no verão, é ela que está fabricando sua cerveja. E foi nessa cervejaria que Inger caiu. Mas lá ninguém pode permanecer muito tempo. Um carro de lixeiro é coisa suave, comparada com a cervejaria da mulher do brejo. O cheiro dos barris é o quanto basta para deixar uma pessoa doente. E estão tão juntos que não se pode passar entre eles. Além disso, onde há por acaso alguma frestinha, está cheio de sapos asquerosos e cobras viscosas. E foi entre todas essas horrendas imundícias vivas que caiu a pequena Inger. O frio era tão intenso que ela tremia e já sentia os membros rígidos. O pão aderiu firmemente aos seus pés e levou-a para baixo. A mulher do brejo estava em casa, o velho Trasgo e seu bisavô encontravam-se lá de visita. A bisavó é uma mulher venenosa e nunca está ociosa, nunca sai sem levar o seu trabalho. E tinha
à mão naquele dia. Estava ocupada em fabricar couro andejo para pôr nos sapatos das pessoas, de modo que quem os usasse não podia ter descanso. Bordava mentiras e juntava todas as palavras inúteis que caíam no chão para fazer dano com elas. Sim, a velha bisavó pode fazer tricôs e bordados muito finos. Assim que avistou Inger, pôs os óculos e olhou-a de alto a baixo, dizendo: esta menina me interessa. Gostaria de levá-la como lembrança da minha visita. Daria uma boa estátua para o corredor exterior da casa do meu bisneto. Desse modo, Inger foi à terra dos tragos. Nem sempre as pessoas vão lá por esse caminho direto, visto que é fácil ir por caminhos mais extensos. Era um corredor que nunca se acabava, dava vertigem olhar para diante ou para trás. Lá estava uma multidão ignominiosa, à espera de que se abrisse a porta da misericórdia, mas muito tinham de esperar. Grandes e gordas aranhas agitavam-se, tecendo teias de 1000 anos ao redor de seus pés, e aquelas teias pareciam parafusos que a prendiam fortemente, como se estivessem amarradas com correntes de cobre. Além disso, todas as almas padeciam um eterno desassossego, um tormento perpétuo. O infeliz que tinha esquecido a chave do seu cofre sabia que a deixara na fechadura, mas seria uma nunca acabar. Se eu quisesse enumerar todas as torturas daquele lugar, Inger sofria o tormento de parar em pé como uma estátua, com um pão colado aos pés. Foi o que ganhei por querer conservar os sapatos limpos, dizia ela consigo. Veja como eles olham para mim. Era verdade que todos olhavam para ela, e todas as suas más paixões lhe brotavam dos olhos, falando sem que os lábios se abrissem em palavras. Era uma visão terrível. Deve dar grande prazer olhar para mim, pensava Inger. Tenho um rosto lindo e belas roupas. Voltou então os olhos para ver. O pescoço também estava rígido, mas como se sujara na cervejaria da esposa do brejo. Nunca se lembrava de semelhante coisa. A roupa estava coberta de lama viscosa. Uma cobra se lhe enroscara no cabelo e caía-lhe pelas costas. De cada prego do vestido espiava um sapo, coachando sem parar. Era horrível, mas sentia consolo pensando: todos os outros que se encontraram aqui embaixo estão tão medonhos como eu. Mas o pior era a fome devoradora que sentia. Não podia abaixar-se para tirar um pedaço de pão que tinha nos pés. Não podia. Mãos e braços haviam endurecido, e todo o seu corpo era como um pilar de pedra. Só podia mover os olhos, mas isso sim podia, movê-los em redor e olhar para trás. E que medonha visão aquela. Vieram as moscas que lhe andavam por cima dos olhos, e por mais que ela pestanejasse, não iam embora. Não, as moscas não podiam sair, porque ela lhes tinha arrancado as asas, virando-as em insetos rastejantes. Era um grande suplício da fome que a devorara por dentro. Parecia-lhe que já estava completamente vazia. Se isso durar muito, eu não poderia suportar, pensou Inger, mas aquilo continuou e ela teve que suportar. Foi então que uma lágrima escaldante lhe caiu sobre a fronte e foi escorrendo pela face e pelo peito abaixo até cair sobre o pão. E depois outra, mais outra, e aquilo já parecia uma chuva. Mas quem estaria chorando pela pequena Inger? Pois ela não tinha uma mãe na terra? As lágrimas de tristeza que uma mãe chora pelo seu filho sempre o alcançam. Contudo, não lhe traziam alívio. Elas queimam e tornam o tormento 50 vezes pior. E a fome terrível de novo a assaltou, e ela, sem poder apanhar o pão que tinha nos pés. Afinal, experimentou uma sensação estranha. Parecia que estava a se comer a si próprio, e que já nada mais era senão um caniço oco que conduz todos os seus sons. Ouvia distintamente tudo que lhe diziam na terra a seu respeito, e tudo que ouvia eram palavras duras. Sua mãe, é certo, chorava triste e amargurada, mas dizia: o orgulho sempre precede a queda. Foi a tua infelicidade, Inger. Como magoaste tua mãe? Não só sua mãe, mas todos na terra sabiam o que ela havia feito. Sabia que tinham pisado no pão e que submergira no pau. Souberam pelo pastor que tinha visto tudo de cima do montículo onde se achava. Como afligiste tua mãe, Inger, dizia a pobre mulher, mas eu bem te avisava. Antes eu nunca tivesse nascido, pensava Inger, seria muito melhor para mim. As lágrimas de minha mãe não me servem de nada agora.
Ouviu também seus antigos patrões, pessoas tão boas que tinham sido para ela os mesmos que pais, falando a seu respeito. Era uma menina pecadora, não dava valor aos dons de Deus e pisava-os aos pés. Será difícil para ela abrir a porta da misericórdia. Mas Inger pensava lá embaixo. Deviam ter me educado melhor. Deviam ter dominado a minha soberba se eu a tinha. Ouviu também uma canção que escrevera e que era cantada por toda a parte. Menina tão arrogante que caminhou sobre o pão para não sujar os sapatos. E teria de ouvir sempre esta velha história e sofrer com isso, pensava ela. Mas os outros também deviam ser punidos pelos seus pecados. Haveria muito que castigar. Oh, como eu sofro! E seu coração se endurecia ainda mais que a casca de fora. Ninguém poderá melhorar nada nessa companhia em que estou. Eu não quero mesmo ficar melhor. Oh, agora estão todos olhando para mim. E Indy tinha o coração cheio de ódio e má vontade para com todos. Agora terão assunto para conversar lá em cima. Que tortura! Ouviu as pessoas contarem sua história, as crianças, e essas diziam sempre: malvada Indy. Era tão perversa que teve de sofrer tormentos. E só ouvia da boca das crianças palavras duras. Mas um dia, quando sentiu o ódio e a fome roerem a casca vazia, ouviu seu nome. Alguém contava a sua história e uma criancinha inocente, uma meninazinha. E a criança rompeu a chorar ouvindo a história da orgulhosa e vaidosa Índia. Ele perguntou: ela nunca subirá para a terra outra vez? Ela nunca tornará a subir para a terra, disse a outra voz. Mas se ela pedir perdão e prometer não tornar a fazer isso? Perguntou a criança. Ela não pedirá perdão, disseram-lhe. Mas eu queria que ela pedisse, insistiu a criancinha, que não aceitava explicações. Eu dou a casa da minha boneca para ela subir outra vez. É horrível o que aconteceu com a pobre Inger. Aquelas palavras chegaram ao coração de Inger e parece que lhe fizeram bem. Era a primeira vez que alguém dizia pobre da Inger, sem acrescentar alguma coisa a respeito de suas más ações. Uma criancinha inocente chorava e orava por ela, e aquilo lhe causava uma sensação estranha. Desejaria chorar também, mas seus olhos não podiam derramar uma só lágrima. Isso ainda lhe aumentava o tormento. Assim como os anos iam passando em cima, foram também correndo lá embaixo, sem que coisa alguma se modificasse. Índia já não ouvia falar tanto de si, mas um dia percebeu um suspiro. Índia, quanto desgosto me causaste. Eu bem sabia que havia de ser assim. Era sua mãe que estava moribunda. Ouviu também seu nome repetido pelos seus antigos patrões, e as palavras menos cruéis que sua ama dizia foram essas: chegarei a ver-te outra vez, Índia. A gente nunca sabe para onde irá. Mas Índia sabia que sua ama, tão boa, tão virtuosa, jamais iria ter ao lugar onde ela estava. Olha aqui. Que linda gravura. Passou-se de novo e longo período cheio de amargura. Inger tornou a ouvir o seu nome e viu acima de sua cabeça duas coisas que pareciam duas estrelas cintilantes. Era, de fato, 2 olhos que se fechavam na terra. Tantos anos se passaram depois que aquela criança tinha chorado tão sentidamente ao ouvir a história da pobre Inger, que ela era agora uma anciã a quem o Senhor chamava para o seu lado. No último momento, quando a vida inteira da criatura lhe voltava à memória, ela se lembrou das lágrimas que derramara por causa da Inger. E a impressão era tão clara na hora da morte que a velhinha exclamou só em voz alta: Senhor, oxalá eu não tenho jamais como Inger, calçados aos pés, sem eu saber, teus dons abençoados. Oxalá também eu não tenho jamais nutrido orgulho no coração. Não me abandones agora na minha última hora. Fecharam-se os olhos da velha dama, e os olhos de sua alma se abriram para ver as coisas ocultas. E como Inger tinha estado tão nitidamente presente em seus últimos pensamentos, via agora quanto profunda a queda da menina. E aquela vista desatou a chorar, e ficou feito uma criança chorando pela pobre Inger no reino dos céus. Suas lágrimas e suas preces ecoaram na casca oca e vazia que encerrava a alma prisioneira e torturada, agora completamente vencida por todo aquele amor vindo de cima, um anjo de Deus chorando por ela. Por que lhe era feita essa concessão? A alma torturada
Lembrava-se de cada ação terrena que praticara, e afinal desatou a chorar Índia. Índia chorou como jamais fizera, sentia agora cheia de tristeza pelos seus atos. Chorou como se a grande porta de misericórdia nunca pudesse abrir-se para ela. Mas quando reconheceu isso, em humildade e contrição, um raio de luz brilhou no abismo em que caíra. O poder daquele raio era muito maior do que a luz do sol que derrete o homem de neve feito pelos meninos no jardim. E muito mais depressa do que se derrete um floco de neve dos lábios quentes de uma criança, dissolveu-se diante dele a forma petrificada de Inger, e um passarinho voou com a rapidez do relâmpago para o mundo de cima. Estava muito assustado e tinha medo de tudo, sentia-se fechado. Receava encontrar o olhar de qualquer ser vivente e procurou mais do que depressa abrigar-se em uma fenda da parede. Naquele esconderijo, encolheu-se todo, tremendo da cabeça aos pés. Não podia articular som algum porque não tinha voz. E ali ficou muito tempo antes que pudesse olhar com calma as coisas admiráveis que o cercavam. Sim, eram, na verdade, admiráveis. O ar era tão suave, tão fresco, a lua brilhava com tanto fulgor, as árvores e os arbustos exalavam tanto perfume, e além de tudo isso, já tão agradável, ainda suas penas estavam limpas, tão brilhantes, como toda a criação falava de amor e de beleza. O passarinho bem desejaria cantar alegremente, exprimindo todos os sentimentos que lhe brotavam no peito. Entretanto, não era possível cantar, teria gorjeado com a maior alegria, como os cuscos e os roxinóis fazem no verão. O bom Deus, que ouve até os mudos hinos de louvor de um verme, compreendia também aquele cântico de gratidão que tremia no peito do passarinho, da mesma maneira que os salmos de Davi ecoavam no seu coração antes que tomassem forma em palavras e melodias. Aqueles pensamentos e aqueles cânticos sem voz foram crescendo e foram aumentando durante semanas. Deviam expandir-se a primeira tentativa para praticar uma boa ação, achariam a saída. Era o tempo de festa de Natal. Os camponeses ergueram um mastro contra o muro e amarraram um feixe de aveia na ponta, para que os passarinhos pudessem ter um bom respaldo naquele dia feliz. O sol surgiu brilhante, iluminou um molho de aveia, e os passarinhos cercaram o mastro, pipilando. Foi então aquela fresta de parede veio um pio fraquinho, o sentimento sempre em aumento do passarinho. Tinham achado uma voz, e aquele débil pipilar era o seu hino de louvor. Tinha despertado nele o pensamento de uma boa ação, e o passarinho voou, abandonando seu esconderijo no reino dos céus. Era ele bem conhecido. O inverno corria áspero e toda a água estava coberta por uma camada de gelo. Era com grande dificuldade que as aves e os outros animais encontravam alimento. O passarinho voava à beira da estrada e encontrava de vez em quando um grão de bico nos sulcos dos trenós. Achava também alguns farelos de pão perto das hospedarias, mas comia apenas uma migalha, pois queria deixar bastante alimento para os outros passarinhos que ali aparecessem. Voou então para as cidades e espiava nas cercanias. Onde quer que alguma mão carinhosa tivesse espalhado migalhas de pão para os passarinhos, ele comia apenas um só e deixava o restante. No decorrer do inverno, o passarinho tinha assim renunciado em favor dos outros tantas migalhas de pão que ela já igualava em peso aquele pão inteiro que a pequena Índia calçara os pés para não sujar os sapatos. Então as asas cinzentas do passarinho ficaram brancas e foram se distendendo, e as crianças que viram aquela ave branca disseram: lá anda uma gaivota voando sobre o mar. A ave, ora mergulha nas águas, ora voava e remontava muito alto. E contra a intensa luz que brilhava no espaço, não foi possível ver que fim levou. As crianças afirmaram que ela entrou no sol. Fim. Espero que vocês tenham gostado. Foram 19 minutos de fala sem parar para contar essa história. Lembrando que a maneira como eles escreviam naquela época era um pouco mais difícil de entender. Se vocês, caso não tenham entendido alguma coisa que eu tenha lido, por favor, me deixem nos comentários. Eu posso retomar. E também essas histórias foram transcritas no blog contosdatita.blogspot.com. E então eu acesso o livro original para ver se está adequado.
Gente, fiz de coração pra vocês. Um beijo, um abraço, tudo de bom.